Boa tarde a todos e bem-vindos. Eu sou Beatriz Marinho. E eu sou Gustavo Coutinho. Somos alunos de Harvard College. É uma enorme honra apresentar hoje para vocês o painel Cuidado ao Compartilhar, Fake News e Radicalização em Ano Eleitoral. E no assunto fake news, não poderíamos ter uma seleção de palestrantes mais completa. Primeiramente, gostaria de apresentar o ministro Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, e que recentemente assumiu a presidência do TSE com a proposta de combater fake news. Também temos a honra de apresentar Natália Viana, cofundadora e co-diretora da Agência Pública, a primeira agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos no Brasil. Em 2011, quando fundou a Agência Pública, Natália foi vencedora do troféu Mulher Imprensa por sua incrível cobertura sobre o Wikileaks. Contamos ainda com Yasu Córdoba, pesquisadora, design industrial, ativista e research fellow da Harvard Digital Kennedy School. Yasu trabalha com tecnologias para a digital democracy, com foco em dados, privacidade e identidade online. E para direcionar o debate, no meio de tantos grandes nomes, não poderíamos ter ninguém menos que Guga Chakra, mestre em Relações Internacionais pela Columbia University e renomado correspondente internacional pelo Estadão, comentarista do programa Globo News em Pauta e jornalista do Estado de São Paulo. Alô, você que estava longe. Desculpa. Obrigado por todo mundo que veio aqui, que compareceu. Obrigado ao ministro Fux, que veio recentemente em Brasília, como todo mundo sabe. A Yasu e a Natália por estarem aqui. Bom, esse é um painel de fake news sobre as eleições que vem para aqui, como vai ser para lidar com isso aí, com os acontecimentos que vem tendo. É um problema grave, a gente observa em eleições ao redor do mundo. Aqui nos Estados Unidos teve um peso muito forte nas eleições de 2016, embora não tenha sido o único fator, foi algo que pesou bastante na eleição do Donald Trump. A gente vem observando esse problema em vários países, seja na Turquia, seja na Rússia, seja no Brasil, claro. Então a gente vai abordar esse assunto aqui. Eu queria começar perguntando para o ministro Fux, inclusive, como ele vê essa questão da fake news, desse novo que dizem, né? Primeiro, é correta essa expressão fake news? O senhor concorda com o uso dessa palavra? O que mudou nesses últimos anos quando a gente observa como era a eleição? Por exemplo, recentemente no Brasil, 2014, 2010, 2006, mesmo eleições aqui nos Estados Unidos, quando Obama foi eleito pela primeira vez em 2008, ou Bush em 2000, o que mudou no mundo nesse período? O que são essas notícias? Agora, antes existia também notícia falsa. O que está mudando agora na sua visão? Como que é esse novo mundo que a gente já entrou, não é algo para o futuro, mas que a gente já está? Bom, muito boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui errado para debater um tema tão recente. Eu diria a você, Rubem, que fake news para nós representa assim uma notícia falsa que visa a contaminar o ambiente político e criar um déficit de informação que leva o eleitor ao estado de perplexidade e afasta dele algum dever, sim, que é, digamos assim, um voto consciente. Então, nós temos assim uma expressão que é muito utilizada no tribunal, que é de que algumas notícias falsas acabam derretendo uma candidatura pela viralização, pela difusão muito rápida. Então, hoje, há uma preocupação muito grande a partir do que ocorreu nos Estados Unidos, em que houve uma sintonia entre o ideário da sociedade e o resultado das eleições. Há uma preocupação muito grande no combate às fake news, às notícias falsas, às notícias que degradam a imagem e a honra de um candidato, que se viralizam e automaticamente, digamos assim, diminuem o potencial político desse candidato. Por essa razão, quer dizer, esse é um objetivo maior do TSE esse ano.
Em primeiro lugar, fazer prevalecer os pressupostos, os requisitos da lei da ficha limpa, vamos purificar o meio político. Em segundo lugar, combater as fake news para que o resultado das eleições seja exatamente, digamos assim, fruto da rigidez, da percepção do povo, do que representa uma democracia, quem é que vai manifestar a vontade em seu nome no parlamento. Piazza, para você, nesse mundo, até porque as pessoas falam muito de fake news hoje, a gente não pode esquecer que é algo que existe independentemente, anteriormente à existência do Facebook, mesmo na eleição americana em 2004, os ataques contra John Kerry, que foram feitos não pela campanha do Bush diretamente, mas simpatizantes do Bush que destruíram a imagem de John Kerry sem ter Facebook, sem ter toda essa necessidade. Mas enfim, eleição a gente vai falar depois até. Eu queria saber de você, que conhece bem por dentro essa questão das chamadas fake news, até você concorda com esse uso, como que você vê esse cenário de hoje? A gente tem primeiro, obrigado pelo convite, né, do pessoal de Harvard, e obrigado por todo mundo que está aqui vendo o painel. A gente tem um cenário com a internet hoje que é muito similar ao cenário que a gente já tinha, com a diferença de que agora o carro de som com distribuição de santinho, ele está no nosso bolso. Então a gente tem essa impressão de que é uma coisa terrível e que está acontecendo, mas na verdade não é bem assim, né? A utilização do Twitter no Brasil, a gente pode ter a impressão de que está todo mundo no Twitter espalhando fake news. Não, só 17% dos brasileiros estão no Twitter, é um número baixo. E a gente ainda tem a questão do zero rating, do acesso à internet. No Brasil, a gente compra um plano pré-pago e recebe de graça o Facebook e o WhatsApp naquele plano. Então, a gente tem a impressão que a internet é o Facebook e o WhatsApp. E a gente não sai para verificar se a informação é verdadeira na Wikipedia porque acaba o acesso, que é de graça no plano de zero rating. Então, essas questões que são mais estruturais, elas têm que ser consideradas quando a gente fala de campanhas de desinformação, porque elas estão aí, não é de hoje. Eu lembro de campanhas de desinformação feitas com santinho e carro de som e cantor de axé, quando eu tinha 8 anos de idade, que é muito tempo atrás. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente ganhou novos meios para realizar as campanhas de desinformação, então a gente precisa pensar em soluções novas. A gente não pode pensar em colocar 10 mil pessoas que compartilharam conteúdo duvidoso na cadeia por um ano porque elas compartilharam conteúdo. Então a gente tem que pensar em modernizar também as soluções que a gente dá para esse tipo de problema. Antigamente ia lá e apreendia os santinhos, colocava fogo, multava o partido. E hoje em dia, como é que a gente vai fazer, para apreender os santinhos, para multar o partido ou o responsável por isso tudo? Então, eu acho que é importante a gente pensar na discussão de uma maneira moderna e com meios mais modernos, assim, de coordenar também combate a essas campanhas de desinformação na internet. Natália, você queria falar a questão dos 7 tipos de fake news, né, que são distintos, que é importante as pessoas entenderem que, se você puder detalhar melhor isso. Vou falar primeiro, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui nessa mesa, vamos chamar de como ministro, que muito bom abrir esse diálogo. Na comunidade de jornalistas, já está meio que se criando até um debate profundo, um consenso, por exemplo, para não se usar mais o termo fake news. Esse termo já está sendo questionado. Por quê? Primeiro, houve um relatório da Comissão Europeia, feito por 39 especialistas, publicado dia 2 de março, que pediu para não se usar, recomendou que não se usasse mais esse termo. Por quê? Ele está sendo usado por poderosos políticos para atacar qualquer cobertura da imprensa que seja negativa a eles. Então aqui, no caso dos Estados Unidos, é bem claro, né? O Trump faz isso o tempo inteiro. Isso também está se reproduzindo em outros lugares. Então, no Brasil, a gente tem alguns casos, mas recentemente, por exemplo, a SP Trans, a empresa de transporte público de São Paulo, acusou o MPL, que é um movimento do passe livre, de estar fazendo fake news. E o que eles fizeram? Eles pegaram uma tabela das mudanças das linhas de ônibus, que era da própria SP Trans. Pode ter havido algum engano ali, mas isso não é fake news do jeito que a gente imagina. Então, está sendo usado como arma para atacar o jornalismo crítico independente.
Mas, além disso, tem um grande problema de definir o que é fake news, porque o que está rodando na internet, que uma pesquisadora aqui de Harvard, da First Draft News, que chama Claire Wardle, chama de poluição informacional, não é só uma notícia totalmente fabricada. Há uma série muito grande de tipos de desinformação que estão circulando. E ela, essa pesquisadora, ela definiu 7 tipos de desinformação. E vai desde o conteúdo 100% fabricado até o conteúdo impostor. Por exemplo, você já deve ter caído nessa. Uma página que finge que é o G1. Tem a cara do G1, tem alguma coisinha antes escrito G1.com, sei lá. Então, isso também é um tipo de conteúdo. Mas também tem outras coisas. Por exemplo, manchete enganosa. Manchete enganosa é uma coisa que sempre houve na história da imprensa. E que hoje em dia não é só a imprensa. Blogueiro usa, site de um lado usa, site de outro. Você vai lá pensando que é um negócio e na verdade é o contrário. Mas isso está, enfim, isso já era usado. É falso contexto, quando você publica, isso acontece muito também, quando você publica uma notícia antiga ou uma foto antiga em outro contexto, para fingir que é aquilo que está acontecendo. Enfim, Lula no churrasco, estava rolando um monte, fotos de outros lugares. O Guga falou, né, que fizeram isso com ele, inclusive. Com a manifestação, não era isso? Fizeram com uma manifestação que distorceu, até como. Utilizaram uma foto que não era do... Enfim, colocaram fora do contexto e etc. Manipulação de contexto também acontece bastante. O que acontece? Tem um pesquisador que é o Paulo Hortelado, da USP, que diz que o problema não é exatamente fake news em si, porque isso é só um pedaço de toda uma questão que é a polarização da internet. A polarização faz com que as pessoas utilizem a informação como arma de guerra. E é isso que está se espalhando. E nisso está se espalhando não é só fake news, ou seja, texto que finge ser notícia. Notícia mais ou menos distorcida, ilações que fingem que são fatos e etc. Por que eu estou falando isso? Porque é muito difícil você apontar o que é fake news, porque é isso tudo. E também não é nada. Então, assim, há bastante questionamento sobre utilizar esse termo. Outra coisa que eu queria falar, que é o terceiro ponto que é questionável você tentar tipificar ou criminalizar, é que todo mundo pode publicar ou transmitir fake news. E aí, o próprio ministro Fux, você lembra, o ministro falou dessa lista? Havia uma fake news de que havia uma lista dos sites que mais produzem fake news no Brasil. Isso é uma mentira. É uma história mentirosa que tem sido propagada e dizem que a fonte disso é um estudo feito com base nesse grupo Gecopai da USP. O Pablo Hortelado desmentiu infinitas vezes isso, mas ele não consegue matar essa fake news. E aí o desse... Não, aí é uma observação, assim, vamos dizer assim, de cunho até jurídico. Pode haver desmentido de que essas organizações não fazem a divulgação de fake news, mas o judiciário tem a obrigação de apurar se efetivamente é fake news ao imputar a elas essa difusão. Que é só o dever de ofício, senão a gente não vai conseguir descobrir qual é a fonte. Isso é uma primeira... A segunda observação que eu falei, até para vocês continuarem, seria o seguinte: para nós, a fake news, uma notícia que possa ser distorcida, etc., isso é de sua menos importância, cabe ao eleitor aferir a verossimilhança ou não. A fake news que interessa ao tribunal eleitoral é a degradação da imagem da honra do outro candidato. É uma notícia falsa que visa atirar o foco do debate político. Mas isso é difamação, certo? Ou seja, não, pode ser difamação, injúria, calúnia, isso, pode ser um fato. Às vezes nem é isso. Às vezes é um fato que distorce o perfil político do candidato. Exatamente. Pode dizer só, esse candidato, por exemplo, ideologicamente, ele é a favor da pena de morte. Derreteu a candidatura dele. Ou ele foi a favor da pena de morte há 20 anos atrás, isso está sendo usado agora, distorcidamente. Assim, eu só estou apontando a dificuldade em você apontar exatamente o que é fake news. A questão que eu ia falar é que essa história do levantamento, da lista de sites que eram os mais compartilhados, isso não existe. Isso foi desmentido, mas a notícia continua aí, tanto que o próprio site do TSE reproduziu uma notícia. Ou seja, de verdade, quem aqui nunca compartilhou uma fake news e depois descobriu e falou, ai meu Deus, fiz essa... É um problema bastante complexo, é só esse o meu ponto. E daí nós vamos até debater quais são as providências que o cidadão deve tomar para não compartilhar uma fake news.
Isso é importante. Mas o cidadão consegue, por exemplo, aqui o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala que o Washington Post e o New York Times são fake news. Isso é o presidente dos Estados Unidos, mais alto cargo do país. Ele falando isso dos dois jornais mais tradicionais do país, responsáveis por grande Pentagon Papers ou uma série de reportagens como Watergate. Então, são jornais fundamentais, todo mundo conhece aqui nessa sala a reputação desses dois jornais. Os presidentes dos Estados Unidos falam de outra forma, como se fossem fake news. E como que o cidadão, em lugares assim, daí passando pelo Brasil, mas pegando aqui nos Estados Unidos, que não tem tanto acesso, começa a falar, a pessoa simpatiza com o Trump, o discurso do Trump, a mesma linha política dele, começa a acreditar nisso daí. E vai além, alguns apresentadores, tem o Sean Hannity da Fox News, abertamente fala coisas que são mentirosas no ar. Mas é o cara que tem mais audiência no ar. É o apresentador com maior audiência no ar da Fox News, que é um canal que tem uma reputação por outros jornalistas e tal, que são sérios, conservadores sérios, mas tem alguns que não são. Então é muito complexo para a pessoa conseguir saber isso. Como que faz para a pessoa falar que a pessoa vai decidir? Mas nem todo mundo consegue, mas todo mundo estuda no MIT, Harvard, na Columbia, Yale, nem todo mundo tem essa capacidade. Acho que eu falo. Não, quer dizer, como é que faz? Em primeiro lugar, é preciso passar a imagem de que o Tribunal Superior Eleitoral é o guardião da democracia e da liberdade de expressão. Então, a nossa preocupação não é nos voltarmos para fake news a ponto de coibirmos a liberdade de expressão e manifestação. Por outro lado, o judiciário é um poder inerte, ele só age quando ele é provocado. Alguém vai levar uma notícia, ou o partido político, ou o candidato prejudicado. Agora, a postura do cidadão, eu acho muito importante, porque há vários meios de checagem. Por exemplo, hoje, a checking tester, que são, assim, instituídos dentro do próprio jornalismo profissional. O Globo, por exemplo, tem um espaço que se denomina, é isso mesmo? Então, no meu modo de ver, a postura do cidadão, ela se dá sob dois ângulos. Primeiro, a checagem, e depois o compartilhamento. Agora, não dá para compartilhar sem checar antes, porque, em alguns casos, esse compartilhamento irresponsável gera responsabilidade. Eu vou citar um exemplo dessa semana. No caso daquela moça, da Marielle, tão logo ocorreu o seu padecimento, o seu falecimento, a família ainda estava sofrendo, quando sai uma notícia de que ela tinha uma legitimidade de representação no parlamento, por força das suas relações com o tráfico de drogas, e que foram financiadas a sua campanha pelo Comando Vermelho. E isso foi compartilhado por um deputado federal, que ele tem a responsabilidade, como representante do povo, de filtrar se ele pode, digamos assim, difundir uma notícia que denigre uma voz importantíssima do universo feminino que estava se levantando em prol da democracia. Então, isso é uma preocupação do tribunal. Agora, o tribunal não vai ficar caçando fake news. O tribunal vai receber queixas e aí vai avaliar, porque há uma linha limite muito difícil da liberdade de expressão, que é avaliar o conteúdo. Como é que você avalia o conteúdo? Na essência, não é isso que eu me pergunto. Como tu avalia o conteúdo? É isso mesmo? Vamos verificar. Hoje em dia não tem nada que a imprensa não saiba. Sabe até demais. E outra coisa, eu não sei aqui, eu vivo no Brasil, mas nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump não gosta dessa legitimidade toda daquilo que ele fala. De repente, ele é um grande produtor de fake news. Eu até esqueci. Não, eu ia comentar que até esqueci. Que eu acho complicado colocar a responsabilidade no compartilhamento, porque quando você abre uma página de um jornal, você tem uma série de links, uma série de imagens que acompanham aquela notícia. E elas são importantes para o entendimento do contexto da notícia. Então, quando você não tem acesso, fica difícil acessar o resto da notícia. O resto da notícia que eu falo é o contexto, são os links, são as imagens. No caso da Marielle foi interessante porque tinham jornais caça-cliques que repetiram exatamente o que foi dito sobre ela e a matéria desmentia embaixo. Né? Então, como é que você compartilha o link e daí você vai acessar a matéria se você não tem acesso à internet? Não, você levantou uma bola, eu jogo vôlei não, mas vou cortar pelo seguinte. Porque, por exemplo,
checagem de fake news não pode estar... Checagem de fake news, por exemplo, você tem que ver se o título combina com o teor. Isso é uma coisa importante. O título é alarmante. Então, quando o título já é alarmista, já tem uma grande presunção de que seja fake news. Daí tu vai ao texto depois. Isso é algo que, digamos assim, a própria imprensa, ela, digamos assim, dá essa sugestão. Bem, vou cortar um pouco aqui. A gente está muito focado em texto, mas a gente sabe que a notícia vai rápido e para ela ir mais rápido ainda a gente passa em vídeo, a gente passa em GIF. E muitas vezes, eu estive em São Paulo na época das últimas eleições para prefeito, e o que tinha mais era notícia em áudio, passando, não só no WhatsApp, mas áudio no geral. O pessoal fala, o WhatsApp é o demônio, mas não é. Não é só o WhatsApp, tem muita coisa no YouTube, né? O YouTube aqui nos Estados Unidos é uma questão. No Brasil também é uma questão, porque você está assistindo um vídeo da galinha pintadinha e a próxima recomendação é um acidente de carro na Rússia. Então, como que você controla essa formação do radicalismo até? Porque o modelo de negócio, ele como é que fala? Ele recompensa o conteúdo mentiroso. Então, essas pessoas que compartilham vídeos, né, os compartilhadores de fake news que estavam na Macedônia, né, eles ficaram ricos, porque o modelo de anúncio na internet, ele favorece quem ganha mais cliques. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Se você pensar, vamos punir quem está compartilhando fake news, ou vamos colocar esse jornal, vamos discutir o conteúdo desse jornal na justiça, e às vezes é um áudio que foi produzido por uma pessoa que não é nem jornalista. Né? Como é que isso se combate isso sem colocar mais gente na cadeia ainda? Né? Você podia falar um pouco da checagem de informações? É exatamente isso que eu ia falar. Eu tenho dois comentários. O primeiro é sobre essa questão da responsabilização de quem compartilha. E aí, ministro, eu também acho que assim, não vamos jogar toalha. O senhor comentou um pouquinho, mas não é para jogar toalha, não. Há coisas que se podem fazer. Mas é muito mais complicado. Por exemplo, o Globo revelou, acho que faz umas 2 semanas, que o MBL tinha um aplicativo que pedia para seus seguidores permitirem que o MBL compartilhasse nas suas páginas em nome deles. Não só links, como comentários. Ou seja, o MBL poderia ser difamador no perfil das pessoas, sem a pessoa aprovar previamente. Esse tipo de aplicativo existe. No caso, o Facebook, notificado, retirou esse aplicativo, mas tem milhões de outros. Ou seja, também a autoria, né, e a responsabilidade é complicada. Eu estou falando que não tem que fazer nada. Difamação é um crime, precisa ser, enfim, investigado. Mas assim, a mim, claro, eu sou jornalista, né? A mim me importam muito as experiências positivas, né? Ou seja, ao invés da investigação da comissão, para combater fake news, para combater notícia ruim, informação ruim, má informação, boa informação. Você falou do site de checagem, né? Eu queria falar um pouquinho desse trabalho. Desde 2014, tem agências de checagem independentes que estão realizando diariamente checagem de boatos, de mentiras e também de distorções proferidas por políticos, tanto durante a campanha eleitoral ou depois. Então, não sei se você já conhece o trabalho do Aos Fatos, da Agência Lupa, e a Agência Pública também tem seu trabalho de checagem. Agora o UOL também tem, o UOL Confere, e o Globo começou a fazer. São grupos que estão diariamente tentando, além disso tem o Atos e o E-Farsas, que também desmentem. Só que há 3 grupos no Brasil que seguem as regras do International Fact Checking Network, que é a Agência Pública, a Agência Lupa e o Aos Fatos. Então, todos os dias pegando informação, checando. Agora, checar informação, para você chegar à conclusão de que aquilo é falso, dá um trabalho. Demora. E tem um dado que o Paulo Hortelado sempre fala, de 5.000 notícias que eles monitoram por dia sobre política, se você juntar todo mundo que está checando junto, a gente consegue checar 50 informações por semana. Então, assim, realmente, para você comprovar que é uma mentira, é difícil, leva tempo e realmente é complicado. No entanto, existe um caso muito bom, que é o caso da Marielle. O caso da Marielle. O caso da Marielle é interessante porque eu acho que cada um de nós tem algo a comentar.
A Marielle, inclusive, queria fazer uma homenagem, ela estaria aqui se não tivesse sido assassinada há 2 semanas atrás no centro do Rio de Janeiro, Marielle Franco. Depois que ela foi morta, surgiu uma onda difamatória, e ela surgiu com muita violência. Informações muito erradas, por exemplo, como o ministro já citou, e foram propagadas pela internet, pelo Twitter, pelo WhatsApp. O que aconteceu? Sites que fazem checagem, a gente mesmo da agência pública, recebemos essas correntes de WhatsApp e teve um, que é o Aos Fatos, que conseguiu rapidamente desmentir tudo e publicou com a manchete: não, Marielle não era a esposa do Marcinho PP. Isso serviu de instrumento para pessoas que estavam na internet compartilharem e combaterem a onda de notícias difamatórias, num nível assim que realmente viralizou muito. Para vocês terem uma ideia, não sei se vocês acompanham o compartilhamento, mas só essa checagem teve mais de 280 mil compartilhamentos no Facebook, 1 milhão de visitas em poucos dias em um só link. É uma coisa realmente espantosa para um site independente. Teve um estudo da FGV que contabilizou que sobre as manifestações no Twitter chegaram a 2,14 milhões de menções. O grupo que difundiu as notícias falsas, que difundiu o combate às notícias falsas, depois que já tinham essa arma, esse instrumento, que é a notícia de boa qualidade, conseguiu ser majoritário. 73% das menções eram reproduzindo esse link, o link verdadeiro, enquanto 22% eram boatos. E ao longo dos dias, foram 4 dias, teve um momento em que os boatos estavam ganhando, com a arma da boa informação, foram combatidos. Então, assim, e depois, não foi só os fatos, o UOL republicou, o Globo entrou nisso também, outros sites se publicaram e se formou ali, acho que uma coalizão bastante frouxa, não foi uma coisa combinada, mas que realmente teve efeito e acabou. Hoje em dia já não se fala mais disso. Né? Isso é um dado interessante que ela traz, porque um dos grandes instrumentos contra fake news é o denominado direito de resposta. Então, a pessoa degradada, difamada, já que nós vivemos num país que protege a intimidade, a honra, a imagem das pessoas, sob pena de responsabilização por dano moral, talvez o direito de resposta é o melhor instrumento de reparação dessas difusões infames, porque às vezes uma indenização é um prêmio de consumação. Mas o direito de resposta não é complicado nesses casos que viralizam? Uma pergunta da Marielle foi quase que um direito de resposta espontâneo, que descobriram que aquilo ali não tinha procedência e automaticamente passaram a difundir a resposta àquela fake news. Então, claro que digamos assim, uma persecução penal, isso aí não tem a menor eficácia. Porque depois que você degrada a imagem a uma pessoa, isso aí depois você não apaga mais. Então, na verdade, esses instrumentos que têm a mesma eficácia social são mais importantes. O direito de resposta, digamos assim, a denúncia de quem é que difundiu, ainda que seja difícil. Porque quando ela se refere a jogar toalha, é que as pessoas têm o hábito de dizer: isso é impossível. Bom, isso é impossível, mas é possível que se tenha uma determinação para poder alcançar isso. Tem uma mão humana aí, isso aí não começa do nada. Tem uma mão humana que alimenta, que balança esse gesto, né? Então é no início. Então nós vamos buscar essa mão humana. E ao mesmo tempo esses outros instrumentos. Você estava mencionando essa questão de vamos buscar isso. É realmente difícil. Então, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem a obrigação, o dever, de ofício, de manter todos os princípios inerentes a uma democracia, dentro dos quais tem todas as liberdades de pensamento, de opinião e de expressão. Mas, como o direito é algo que se pode exercer, mas é algo que também se pode abusar dele, nós temos que ter instrumentos para evitar o abuso do direito, não há direitos absolutos. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando com um comitê de inteligência. A BIM tem os seus órgãos de inteligência. A Polícia Federal tem os seus órgãos de inteligência. O Ministério Público Federal. O próprio Exército tem os órgãos de inteligência. Além dos órgãos de inteligência, nós temos um comitê jornalístico. Quer dizer, nós estamos trabalhando já há muito tempo no sentido de prevenir do que remediar. Então, por exemplo, já houve uma denúncia de que uma empresa que está preparando já
já está preparando o seu exércitozinho de robôs para entrar em ação. E o que a justiça pode fazer? Vai lá, busca e prende aquele material, não deixa circular. É assim que funciona, sempre um requerimento ou uma provocação. Aliás, isso também é revelado. Eu estou dizendo o que a gente pode. Essa coisa dos bots é muito interessante, porque existem muitos bots que são bons e é complicado a gente colocar todos os bots no mesmo pacote, né? A colaboração dos humanos com os computadores é uma coisa que a gente já experimenta e a gente vai experimentar ainda mais no futuro. Então, a coisa do caçar bots, ela me dá arrepios. Assim, não caça não, calma. Nem todos eles são ruins, eles podem ser utilizados inclusive para combater as campanhas de desinformação. Quando você tem uma informação real, ela pode ser difundida por um bot ou por um exército de bots que tem o objetivo de modificar o comportamento do usuário. Já existem pesquisas nesse sentido e elas são bem favoráveis. Por exemplo, o usuário que faz uma declaração racista e é corrigido por um bot que pega aquela expressão na hora, o bot fala: não fala assim, você pode machucar alguém, você pode estar ofendendo alguém quando você fala desse jeito. Na hora, o usuário que fez o comentário racista, ele já, ele não recebeu um endosso, alguém falando, como a gente vê na internet, é isso aí, tá, não, ele na hora ele se toca que ele, isso aqui é um lugar público e se eu quiser emitir a sua opinião no banheiro da minha casa, tudo bem, mas no Twitter eu posso sofrer algum tipo de consequência. Então, essa coordenação que pode agregar agilidade ao processo, que é de levar à justiça esse tipo de caso, né? Muitas vezes... sim, o da Marielle foi muito importante. Eu acho que é o primeiro caso no mundo onde uma notícia defamatória foi tratada numa velocidade tão grande quanto foi o da Marielle, porque as advogadas fizeram um pedido público na internet, todo mundo tirou print, não só de comentários que estavam difamando a Marielle, mas de racistas, comentários com ódio, e foram enviados para as advogadas. Elas têm, acho que, 17 mil denúncias de pessoas fazendo esse tipo de comentário na internet. Isso é muito interessante, porque eu acho que em menos de 2 semanas elas conseguiram ordem para derrubar 16 vídeos no YouTube, ordem para desfazer páginas no Facebook que estavam difundindo notícias falsas e defamatórias, tinha mais de, 5 anos, e trouxe toda essa discussão à tona para a gente tornar a internet no Brasil mais saudável. A gente tem que pensar que também é um processo de educação, um processo da gente aprender como que a gente vai se comportar na esfera da internet. A internet agora faz parte da nossa convivência, não é mais um lugar onde só tem nerd, né? Você falou dos bots, que tem bot do bem e bot do mal, mas quem tem acesso aos bots? Eu não tenho, por exemplo, então eu já saio numa inferioridade a quem tem. Sim. Então, se eu te contar que o seu e-mail é filtrado por bots, você acredita? Tem uma série de ferramentas automatizadas que já estão entre a gente, tem pelo menos 10 anos. E elas já são suas amigas. Por exemplo, a Wikipedia tem uma série de bots que ajudam a desfazer erros nos artigos da Wikipedia. Tem até guerra entre os bots da Wikipedia, né? Um acha que tem que fazer uma edição, o outro acha que tem que desfazer. Tem papers analisando isso. Tem bots que analisam as suas ações do calendário, então, enfim, desfazendo erros que a gente às vezes nem percebe que já estão acontecendo. Tem uma nova geração de bots, que são bots... Hoje a gente não sabe o que é bot, ninguém. Desculpa. Ninguém sabe o que é bot. São robôs. Robôs. Robôs online. Esses robôs que eu estou falando até agora, a gente não conhece porque a gente não tem acesso, como o Google bem falou. Mas tem uma nova leva de robôs que estão nascendo, que são os robôs que atuam em redes sociais. O robô ele automatiza uma série de ações online. Vou citar aqui um robô, orgulhosamente. Eu fui diretora de uma iniciativa que tem um bot, um robô, que analisa todos os recibos dos deputados, chama Rose. Ela analisa todos os recibos de pedido de reembolso de deputados da Câmara e se alguém fizer um pedido absurdo, ela detecta. E aí ela tuita na hora. Chama Rose da Serenata. Então, Serenata de Amor é o nome da operação, que hoje está com a Open Knowledge Foundation, que é uma organização no Brasil que trata de acesso à informação.
Então, a Rose é um robô que ajuda a gente a monitorar uma coisa que humanos não conseguem fazer. Por quê? Porque a escala de informação da internet é muito grande. No futuro, bem próximo, cada um vai ter 2 ou 3 robôs no bolso, no celular. A Alexa está em casa, mas a Alexa não é uma coisa, ela está conectada a toda a rede. Então, a Alexa está na sua casa, mas ela está no seu bolso, ela está no seu computador, ela está em todos os lugares. E esses robôs, eles são bons, eles ajudam a gente a fazer tarefas que a gente não conseguiria fazer antes, principalmente monitoramento em escala, ou ações em escala. Então, o direito de resposta aqui, ele poderia ter uma ação cujo resultado fosse impulsionado por essas ferramentas automatizadas. E o direito de resposta na internet, ele é diferente. Outro dia eu vi uma notícia de que saiu o direito de resposta na Record com relação às religiões afro, né? Achei muito interessante, levou acho que 2 ou 3 anos para ser julgada a ação. Na internet, uma ação que leva 2, 3 anos para ser julgado e determinado um direito de resposta, morreu, ninguém mais lembra. Ninguém mais lembra. Se eu falar hoje do meme de 3 anos atrás, aqui quem vai lembrar? Ninguém, não lembra, nem lembro. Eu ia falar um exemplo, meme de 2 anos atrás, não existe. Então, precisa existir uma modernização de como que a gente vai lidar com isso. Não dá para pensar num processo que vai descobrir se uma notícia é falsa ou verdadeira, e aí tem um juiz que vai dar ordem, Precisa automatizar esse processo. O processo é bom, mas não dá para esperar 2 anos para que ele aconteça. Precisa ver. Esse é um aspecto interessante, porque é verdade, às vezes não dá tempo de impulsionar o direito de resposta. Mas, nesses conselhos, nesses órgãos de inteligência, nós estamos trabalhando com as plataformas, evidentemente Google, Facebook. Então, o compromisso é que, uma vez detectada a manifesta fake news, eles retirem imediatamente da plataforma, porque aquilo se reproduz com muita rapidez. Não é um processo que leva anos para depois decidir tirar. Uma vez detectado, por isso é que o trabalho é conjunto. O Ministério Público requer e a Justiça, com apoio dos jornais, afere rapidamente o conteúdo ser feito para poder tirar. Porque há coisas que são notoriamente falsas. Por exemplo, na eleição americana, saiu uma notícia que a Hillary Clinton era titular de casos de pedofilia. Isso tem que sair do ar em 5 segundos. Isso não tem o menor sentido. Então, há coisas que são, prima facie, evidentemente falsas. Eu acho que o direito de resposta tem que ter essa mesma celeridade também. Exatamente. Mas com o processo de judicial completo. Então, assim, no caso do direito de resposta, eu acho que no dia seguinte, esse deputado deveria ter sido obrigado pela Comissão do Conselho de Ética ou qualquer tipo de órgão que seja responsável por isso, a colocar no Twitter dele: me desculpe, o tweet que eu fiz ontem estava errado, coisa que ele não fez. Ele só tweetou e falou, pois é. Eu vejo que no caso Marielle aconteceu isso. Quer dizer, as próprias pessoas, surpreendidas com o compartilhamento de notícia notoriamente falsa, se apressaram em desdizer aquilo que tinham difundido. Eu queria só fazer um comentário que, assim, o caso Marielle, para mim, tem um mérito muito grande de ter sido uma mobilização social, ou seja, conseguiu-se que muitas pessoas se mobilizassem para isso. Foi um processo transparente, foi um chamado público, e eu acho que aí o TSE teria força de fazer coisas semelhantes. Com todo respeito, mas quando o senhor fala de inteligência, de ABIN, de inteligência do Exército, me dá uma aflição profunda. Ainda mais agora, depois do comentário. Entendeu? Aí não, é uma investigação que ninguém sabe como ninguém sabe como foi. E eu queria só chamar a atenção de que a gente vive uma situação no Brasil que é uma situação de abusos judiciais, como a gente até já comentou, para cercear o jornalismo. E aí tem um dado, por exemplo, do projeto da ABRAD, Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, que detectaram 2,8 mil ações para retirar conteúdo noticioso da internet de 2012 a 2013. O Brasil está no ranking de liberdade de expressão da Repórteres Sem Fronteiras na posição 103 entre 180. Quer dizer, não é uma situação absolutamente tranquila para o jornalista. Então, o medo é que isso seja usado contra ele por interesses específicos. E acrescentando no que ela falou,
dá medo também de, quando se observa, o Brasil tem um governo hoje, tem um judiciário hoje, mas quando se observa a Turquia, que era um país bem mais liberal alguns anos atrás do que é hoje, e como o atual governo do Erdogan destruiu a imprensa. Então, uma coisa assim, que nesse momento fala, vamos fiscalizar, mas que futuramente pode acontecer de ter um outro tipo de governo no Brasil, que vai bem além ainda do que já vai. Quando ela colocou o Brasil em 13º, já, mas pode, dependendo. Porque a informação que ela é verídica, estável, que é a da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula que regula todas as decisões judiciais, no sentido de que a liberdade de expressão goza de o que a doutrina norte-americana chama de preferred position. Então, é difícil encontrar, muito difícil encontrar, no Supremo Tribunal Federal, uma decisão que mande a imprensa retirar uma notícia. Até porque o Supremo Tribunal Federal revogou a lei de imprensa e deixou a imprensa livre. E, inclusive, o jornalismo é tão livre que não se exige, para que seja jornalista, que se preencha requisitos acadêmicos. Basta que tenha um pendor para o exercício daquela função. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele é um tribunal que firmou essa jurisprudência e veio ao governo vier, porque sempre há onde conviver legislativo, executivo e judiciário. E o judiciário tem o final enforcement power, quer dizer, a decisão judiciária é a última. Já foi escalonado assim, executivo, legislativo e judiciário, para que a decisão judicial seja a última a, digamos assim, fechar o ciclo daquela contenda judicial. Então a imprensa goza de profundo prestígio no Supremo Tribunal Federal. Agora, indo para a questão da eleição propriamente dita, a eleição pegando ali, a eleição em 2002, 98, era muito prática. Você tinha grande imprensa, Estadão, Folha, Globo, né, que ainda tinha Jornal do Brasil, e os jornais dos estados, né, toda a grande capital com o seu jornal. Você tinha os telejornais das TVs, da Globo, da Record, da Bandeirantes, que estava começando, TV a cabo na época. Internet era algo ali que tinha um pouquinho de notícia no UOL, era algo muito menor do que agora. Tinha propaganda política no horário gratuito, mas a propaganda normal nas suas. Agora mudou completamente, assim como vai ser. E mesmo naquela época já tinha problema de notícias falsas, de destruir a imagem de pessoas, como eu falei, o John Kerry nas eleições americanas em 2004, sobre o histórico dele no Vietnã. Ele foi um herói de guerra e simpatizantes do Bush acabaram com a imagem dele com um comercial na TV. Como vai ser agora, que é muito mais do que isso que ela colocou, tem YouTube, que é uma coisa, é um universo todo à parte, especialmente entre os jovens. Você tem, assim, muito mais coisa, não é só os artigos, como você falou, né? É uma coisa muito além, porque artigo é até mais fácil de checar, quando você vai para vídeo, fica muito mais complexo. Então, como que... nós partimos sempre da razão de ser das coisas, quais são os princípios que norteiam o tribunal. Então, nós entendemos que para que a democracia possa sobreviver num Estado saudável, é preciso que o cidadão, através do voto consciente, ele seja livre, não só livre da corrupção, da ameaça, mas livre também da desinformação. Então, a nossa preocupação hoje é exatamente em combater essa invasão do mercado livre de ideias através de informações que tiram o foco do eleitor. Então, o que nós temos para fazer? Então, trocando em miúdos, o direito brasileiro tem uma regra clara: nenhuma ameaça ou lesão de direito deve escapar da justiça. Então, todo mundo tem acesso à justiça para dizer: olha, estão me difamando, estão me degradando. Então, o direito brasileiro pode agir preventivamente ou repressivamente. Então, o TSE pode receber uma notícia de que vai acontecer alguma coisa e evitar que ela aconteça. Porque a simples ameaça ao direito já é considerado um ilícito. Ou então, se efetivamente ocorreu, temos que conjurar aquela notícia imediatamente, porque elas derretem a candidatura. Nós já assistimos isso na eleição passada. É só dizer que um candidato vai acabar com os meios de sobrevivência da população mais carente, que esse candidato está fora. Então, nós temos assim, a primeira preocupação é o direito de resposta e tirar a circulação. A segunda, aí depois vem os conceituados normais. Responsabilidade civil, vai ter que pagar uma indenização. Responsabilidade penal, calor, injúria e difamação, que foram crimes no Brasil. Agora, a questão mais delicada,
que as fraudes, as violações aos direitos, elas ocorrem mais rápido do que se elabora uma ordem normativa. Eles são mais rápidos. O crime é mais rápido do que o bem. Então, nós temos, e há uma regra de que você não pode punir uma pessoa por uma conduta sem que ela soubesse antes que aquela conduta era proibida. Então, o princípio da reserva legal, não há crime sem lei anterior que defina. Então, o que nós estamos pretendendo agora, rapidamente, há vários projetos de lei na Câmara, no Senado, tentando tipificar. Cabe ao Tribunal Superior Eleitoral uma resolução à luz dessas informações multidisciplinares. Até convido já as duas a fazer parte desse nosso comitê, pelas informações que trouxeram aqui. Então, nós temos nós vamos editar uma resolução regulando exatamente o modo de fazer, de proceder, quando surgem essas fake news. Os projetos de lei vão ter que estabelecer, a partir de agora, isso é uma infração. Mas nós temos que avaliar socialmente se vale a pena tipificar isso com crime. Porque o direito de punir criminalmente é a última razão de ser. Se você puder coibir uma infração em nível de proporcionalidade, o direito de resposta proporcional, mais ou menos é o seguinte, isso ocorre na vida cotidiana. O filho pinta a parede, aí você fala assim, então você não vai à festa durante 2 meses. Não tem nada a ver. Você pode chegar para eles aí, enquanto você não limpa a parede, você não vai à festa. É mais ou menos o que ocorre no âmbito eleitoral. Quer dizer, o que nós pretendemos aqui é criar uma regra de sanção razoável e proporcional. Não é a intenção de criar uma figura típica criminal. É uma resolução para regular como é que isso deve funcionar, com apoio de quem tem expertise como nós. Ministro, deixa eu aproveitar para mim, de novo, campanhas de educação seriam muito positivas. Está se pensando nisso? O TSE, além desses comitês, com a imprensa, nós estamos na assessoria de comunicação social. Então, assim como nós ministramos lições através de alunos, como votar, muito importante o voto, nós também faremos uma campanha exatamente educando, porque tudo é cultura, educando o eleitor a não compartilhar notícias que possam, digamos assim, diminuir o potencial político do candidato, ainda que não seja aquele da sua preferência. Agora, isso vai ser feito sempre acudindo, no desenho, alguma coisa que vocês venham a ter sobre isso. Acho bom a gente falar do que pode ser feito e a gente também conversar sobre o que pode ser feito de uma maneira mais estrutural, assim, né? É muito importante a gente conversar sobre regulamentação da mídia. É muito importante a gente falar sobre acabar com o zero rating, né? Que é acho que se chama, no mercado se chama aplicativo privilegiado. Explica como funciona o zero rating. Como funciona, assim. Quando você não tem dinheiro para pagar uma mensalidade no celular, você compra um celular pré-pago, certo? Aí esse celular pré-pago geralmente vem com alguns aplicativos que são priorizados. O WhatsApp e o Facebook são aplicativos priorizados em, acho que quase todos os planos de pré-pago do Brasil. Então você não tem acesso à Wikipedia, ao G1, sei lá, a Folha, a Pública, você não tem acesso. Mas você consegue acessar o Facebook e o WhatsApp. Então isso prioriza, eu acho que tem mais uns 2 ou 3 aplicativos que também tem conteúdo priorizado. Eu não vou mencionar as marcas aqui, mas você consegue acessar aqueles aplicativos. Geralmente são aplicativos cujo dono da empresa faz acordo com a operadora para liberar o acesso a esses aplicativos. Então você pode comprar um tênis, você pode pagar a conta do seu banco sem gastar a sua banda da internet. Que para a gente que está aqui em Harvard está uma realidade. Para quem está num lugar onde não tem internet, não tem Wi-Fi, não tem o 3G decente, é uma coisa importante. Então pensar em como que a gente pode acabar com a priorização de aplicativos no ecossistema de acesso à internet no Brasil. Porque como a Natália mesmo falou, quanto mais informação boa, mais a informação ruim vai ser desqualificada. É muito importante isso. Então é muito importante a gente ter acesso, que é básico, acesso à internet. É muito importante obedecer o Marco Civil, que prevê que o zero rating não deve ser realizado no Brasil. A neutralidade da rede prevê
você tenha acesso igual a todos os conteúdos, não só a um determinado tipo de aplicativo. E por último, o incentivo a essa formação dessa rede de novos veículos de informação, que não necessariamente vêm de jornais com tradição, mas que também estão estabelecendo agora a fama deles na internet de veículos que se pode confiar. Né? A Pública, o Nexo, o Jota, são veículos novos que têm uma base de informações e que deveriam ser incentivados. Né? A gente deveria ter porque democracia não vive sem jornalismo de confiança, né? É muito engraçado. Então, estabelecer a confiança nos veículos de novo, através dessas medidas que o ministro até já falou, eu acho que é muito importante daqui para frente. Mas, Não, porque ela falou do jornalismo, você restabelecer, essa última frase você podia repetir só por Restabelecer a confiança no jornalismo. Restabelecer a confiança no jornalismo. Há um documentário muito interessante do Noam Chomsky sobre a mídia na era da pós-verdade. Isso é um nome lindo, né? O que é pós-verdade? O que vem depois da verdade? A mentira. Claro, pós-verdade é mentira. Então, o que esse documentário que ele é levado, é feito pelo Noam Chomsky, com a colaboração do Keith Talese e de vários jornalistas de peso, The Guardian, Washington Post, New York Times, etc. E eles manifestam preocupação do decréscimo do jornalismo profissional em relação às redes sociais. Eu acho que os jornalistas deveriam se preocupar com as redes sociais, porque as redes sociais difundem a notícia muito rapidamente e sem compromisso. Então, nós achamos que diz o seguinte: nós temos que montar, nós temos que ir lá na Comissão de Constituição e Justiça montar uma matéria para depois publicar. A rede social, ela fala o que ela quiser. Eu, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, foi comigo, uma fake news. Um colega de vocês publicou, o ministro Fux arquivou a denúncia contra o fulano de tal. Nessa época da Lava Jato, arquivou a denúncia, mas um ato de benemerência. Aí, segundos depois, poxa, mas logo ele, a gente confiava nele. Então, a rede social já saiu divulgando, digamos assim, o desapreço pela justiça e a razão do arquivamento. Só que eu fui um jornalista esclarecer: de onde é que você tirou isso? Aí ele falou: não, o próprio me falou. Quer dizer, o próprio denunciado disse para ele arquivar a minha denúncia. E ele vendeu aquela notícia. E eu disse para ele: você devia ter o cuidado de me perguntar, tal como você me pergunta, você tem interesse na notícia. Seria leal da sua parte. Então, nesse documentário, é impressionante como os jornalistas, com densidade profissional, homens da maior seriedade, manifestam a preocupação de que o jornalismo está perdendo para as redes sociais. Ministro, vai fazer algumas observações sobre isso. Primeiro, esse seu exemplo, por exemplo, não poderia, se houvesse uma tipificação de fake news, ser utilizado, porque na verdade foi um erro de um jornalista que confiou numa fonte. Né? Confiou na fonte, no caso do criminal, que publicou a notícia errado, podia ter, não sei se é difamação ou não, mas assim, né? Então, ou seja, só esse exemplo já mostra que é complexo. Me preocupa também um pouco a associação do jornalismo profissional com a mídia tradicional, grandes homens jornalistas falando que o jornalista está se desintegrando. O jornalismo não está se desintegrando, posso garantir. Tem um monte de gente fazendo jornalismo e não é só na mídia tradicional, jornalismo profissional, jornalismo bem feito, tem em vários lugares. E muitos desses novos sites usam muito as redes sociais e dependeram muito das redes sociais para crescerem e para ganharem respeitabilidade. A agência pública é uma delas. Então também não acho estranha a dicotomia entre o jornalismo e as redes sociais. Acho estranho, acho que não é bem assim. Porém, mesmo porque as redes sociais não produzem conteúdo em si, são usuários que produzem conteúdo e, no caso, sites independentes usam muito as redes sociais, por exemplo. Como o Nexo, por exemplo, a Pública, etc. Mas, em se pensando que as redes sociais são menos confiáveis em termos de... porque tem menos, digamos, checks and balances para publicar o conteúdo, é muito estranha a nossa lei eleitoral que permite que o candidato propulsione sua campanha via Facebook e Google,
e não permite que financie um site, por exemplo. Quer dizer, a nossa lei eleitoral, que eu acho que a lei eleitoral, enfim, foi feita, foi aprovada, ela vai no sentido exatamente oposto. Ao invés de apoiar quem está fazendo jornalismo digital, vai dar dinheiro para as grandes plataformas. Essa é uma questão também importante de se esclarecer, porque, claro, o público leigo, ele não sabe distinguir executivo, legislativo e judiciário. O judiciário aplica as leis postas pelo legislativo. No Estado democrático, verdadeiramente democrático, a instância hegemônica é o legislativo. O Estado é democrático, a casa do povo é o parlamento. E o judiciário, quando não aplica a lei, é porque ela é flagrantemente inconstitucional. Então, por exemplo, aqui você traz um exemplo de que o parlamento avaliou mal essa questão, editou uma lei que não vai atingir os fins a que ela se destina, e o que sobra para nós do judiciário, eventualmente, é criar um parâmetro de controle dessa lei para verificar se ela se choca contra a Constituição, afastá-la do mundo jurídico, mas enquanto ela está em vigor, o judiciário tende a aplicá-la. Agora, é uma informação importante essa, porque hoje as leis são declaradas inconstitucionais, não só se elas se chocam de forma chapada contra um artigo da Constituição. Hoje a Constituição é principiológica. Então nós temos o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da eficiência, o princípio da razoabilidade. Então isso é um parâmetro de controle. Se a lei não é razoável, isso deriva até do direito norte-americano, se a lei não é razoável, ela pode ser declarada inconstitucional. Então essa sua informação, por exemplo, conduz a ideia de que essa lei ela não atende aos requisitos da adequação, da necessidade do mercado, pelo contrário, ela acaba se desviando do seu objetivo. Né? Uma última pergunta. É importante frisar que no jornalismo tem vários tipos de jornalismo. A gente estava falando, você tem reportagem, você tem jornalismo de opinião, jornalismo de explicação, que o Nexo faz, por exemplo, a Vox faz aqui, eu tento fazer na Globo News, que é explicar o que está acontecendo sem necessariamente dar uma opinião sobre o assunto, mas tem essa questão da opinião, então mistura muito, às vezes, especialmente para as pessoas que não entendem, para a pessoa que não é jornalista, ou que não está no meio, que às vezes vê um artigo opinativo, que a pessoa tem direito de opinião, inclusive uma opinião firme sobre determinado assunto, e aquilo compartilha às vezes como notícia, e isso tudo é muito difícil, eu acho que tem muita subjetividade. E outra questão que vocês falaram dos sites, até o Felipe Seligman estava aqui, que é o fundador do Jota, tem o Nexo, tem a Public, tem vários sites, mas está surgindo também muitos sites do mal, que tem uma audiência muito grande, que eles são muito fortes em vídeo, que conseguem, foi o caso da Marielle, por exemplo, sabe, com uma difusão com o réu ali. Então, como lidar com isso? Não é todo mundo achar que a seriedade estão nesses sites que vocês citaram. Tem esses outros que às vezes desfrutam de credibilidade, embora não teriam, mas tem um público grande. Aí eu vou falar de novo de modelo de negócio, porque esses sites se multiplicam e eles são muito fáceis de se multiplicar, porque eles recebem R$1 milhão de anúncio. Como que a gente poderia impulsionar o jornalismo de verdade? Vou botar aspas também, porque não dá para classificar como bem e mal nesse caso. Eu acho que tudo faz parte do discurso, né, da política nesse primeiro momento de experimentação online. Eu acho que tem que se criar, sei lá, a linha de financiamento do BNDES para pequenas agências de jornalismo de dados, jornalismo digital. Tem que incentivar o bom jornalismo, que é o jornalismo que dá suporte à democracia, para que ela continue funcionando, apesar da internet. E lembrar que assim, a internet ela tem uma coisa de coordenação que tem que ser levada em consideração. O tempo da internet, o tempo dos conteúdos, e a questão da coordenação, onde o usuário da internet ele não é mais um espectador, né? A televisão, ela faz broadcasting, ela faz transmissão. A pessoa fica lá e assiste passivo ao que está assistindo, está consumindo. O usuário, ele, ao mesmo tempo que ele é consumidor, que ele está consumindo a notícia, ele também produz conteúdo. Então, eu acho muito interessante, por exemplo, o meme da Pablo Vittar. Alguém que conhece o meme da Pablo? Não? Pablo Vittar? Não? Tinha um meme que era muito engraçado. Agora eles foram longe demais. Eles vão aprovar uma lei que vai colocar o rosto da Pablo na nota de R$50. Isso foi passado como fake news de várias maneiras. E de alguma maneira a internet se apropriou disso
e criou uma linguagem baseada nesse meme que é muito engraçado. Se vocês digitarem aí meme da Pablo, vocês vão acessar. Tem uma estética toda hoje construída em torno de fazer graça disso. Agora eles foram longe demais. A Pablo vai ser presa no lugar do Lula. Então tem toda uma estética e aquilo que era uma notícia falsa virou ridículo. O sensacionalista faz isso, o surrealista, não sei se ainda existe o surrealista. Então, isso também é saudável, essa coordenação. E aí, para saber como é que se diferencia isso do jornalismo ruim ou das campanhas de desinformação, eu acho que você olha na questão econômica de novo, né? Quem está ganhando dinheiro? Para onde está indo o dinheiro? Qual ponta do banco que está sendo alimentada com dinheiro de sites de campanha de desinformação? E, de novo, como que o jornalismo tradicional, que está nascendo agora, digital, baseado em dados, pode crescer e pode buscar mais modelos de financiamento para que não caia nos anúncios. Bom, agora a gente vai passar para as perguntas do público. Eu mandava por um aplicativo aqui, que chegou nesse celular. Interessante que a pergunta assim, que já fizeram aqui, a primeira dos sites haters, né, sobre combater, que é o que você estava falando agora. Daí tem uma pergunta aqui, deixa eu pensar, peraí, qual que é? Estudos demonstram que posts falsos são mais compartilhados que posts verdadeiros em redes sociais. Como impedir que isso aconteceu na eleição americana, inclusive dizendo que o Papa apoiava o Trump, sendo que o Papa abertamente, ele não tomou nenhuma posição, mas deu declarações contrárias, por exemplo, ao muro que o Trump pretendia construir. Então, como fazer isso? Porque assim, normalmente são notícias falsas, são muito compartilhadas. Inclusive a Rússia, segundo a investigação, que os Estados Unidos teriam usado muito disso para fazer. Então, como fazer para evitar isso daí? Eu só queria fazer uma observação sobre essa questão seguinte. As fake news que preocupam são aquelas fake news que, digamos assim, contaminam o ambiente político com notícias que trazem demérito a determinado candidato em detrimento do outro. Agora, por exemplo, uma informação falsa, porém, que enaltece virtude de uma pessoa que não tem, isso não é preocupação nossa, é preocupação de quem lê e vai saber avaliar. Por exemplo, essa notícia: o Papa Francisco apoia a candidatura do Trump. Bom, isso tem influência na eleição? Pode ter, claro, muito. Mas as pessoas têm como aferir. Isso não atinge a candidatura de ninguém, porque, por exemplo, a Hillary poderia dizer: eu também tenho. E aí? Mas e informações como, por exemplo, notícias falsas, que sempre circulam o tempo todo em relação às urnas eletrônicas no Brasil? Uma coisa que o tempo todo pessoas sérias compartilham comigo, assim, que vêm perguntar, e eu, na verdade, não tenho conhecimento. Aproveitar a presença do senhor. Não, é importante, essa pergunta também para nós é importantíssima, porque uma mentira repetida várias vezes vira verdade. Ou vira meme. Hein? Ou vira meme. Pois é, essa é uma terminologia que me escapa um pouquinho de expertise, mas eu vou confiar. Meme. Mas, de toda maneira, de maneira muito simplificada, eu diria ao senhor o seguinte: a urna eletrônica é uma torradeira elétrica. Ela entra na tomada, ela sai da tomada. Ela não tem o menor contato com a internet. Então, só até para informação, de repente, um debate lá na Globo News, a urna eletrônica, ela passa por alguns testes bem eficientes. O primeiro deles, a urna eletrônica passa por um teste de hackeamento. Então, os nerds mais especializados do mundo vão lá e conseguem entrar no resultado final. Isso já é uma boa iniciativa. Segunda iniciativa: no dia da eleição, num determinado horário, tem uma votação paralela. Aí é sorteado, pega a urna da Zona Oeste. Vamos botar essa urna aqui, traz a urna aqui, bota lá na substituta. Vamos ver aqui a imprensa, a sociedade civil vota, ver se o que ela votou saiu exatamente com aquilo que ela manifestou à vontade.
E agora, esse ano, eu, através de uma sugestão de um dos membros desse comitê científico, eu resolvi aceitar o desafio, porque essa reiteração da informação de que a urna é falsa cria uma suspeita que pode gerar ao Brasil uma situação completamente inviável, ou seja, criação de uma urna com voto impresso. Todo mundo está pensando que vai levar um recibo das Casas Bahia para casa. Não é nada disso. Voto impresso, você olha, você vota, olha no visor, sai o papel. Olha o problema, sai o papel. Só de se esse papel engavetar ali, acabou a eleição. Acabou a eleição. Para você criar isso aqui que estraga tudo, está 2 bilhões. 2 bilhões. Pois bem, mas só que se repetiu o tempo inteiro essa questão. Aí nos reunimos com os cientistas dessa área, professores, acadêmicos, e aí dissemos a dificuldade do Brasil. Primeiro, uma fábrica precisa desenvolver um protótipo, para depois testar, para depois fazer a eleição. Não adianta anunciar que vai ser o salvador da pátria, porque não vai conseguir. Então, gerei a possibilidade para vamos esclarecer. Pois bem, aí ele disse o seguinte, eu perguntei, o que resolveria para a comunidade científica na impossibilidade de criar o voto impresso com essas dificuldades todas? Quer dizer, o que adiantaria, o senhor não vai conseguir. Ele falou a palavra mágica. Porque se existe uma coisa que eu gosto, é desafio. Por que eu não vou conseguir? O senhor não vai conseguir, mas eu quero saber o que eu não vou conseguir. É claro que eu não vou entender o que o senhor está falando, mas eu vou perguntar a alguém. Aí ele falou assim, a única coisa que seria, o ideal seria uma auditoria em tempo real na urna no dia da votação. O que significa isso? Vou trocar em minutos que eu também não entendo. Significa o seguinte, são sorteadas 27 urnas dos estados e no dia da eleição, que começa às 7 horas, uma equipe deles, dessas pessoas que desconfiam da urna, vão lá e introduzem, que a gente chamou de chupa-cabra, nem sei se é isso, para ver o que tem lá dentro. Se coincidir, está tudo bem. Se não coincidir, tem que trocar aquela urna e submeter ao novo teste. Isso ele disse que não se poderia fazer. Eu consultei o órgão técnico do tribunal, que é um órgão muito especializado, é um homem com a capacidade científica já exposta nos meios de comunicação, e eu não perguntei a ele, porque às vezes o papel do ministro não é se aprofundar e redigir. Às vezes o papel do ministro é idealizar, e criar uma equipe para realizar. Então eu disse a ele, eu gostaria que no dia da eleição fosse realizada uma auditoria em tempo real, que uma equipe pudesse ir lá e testar a urna que vai ser utilizada meia hora depois. E ele disse, isso vai ser possível. Então nós vamos agora, através de uma resolução, nós vamos regular como é que isso vai ser feito, aleatoriamente. Não vai se buscar a urna para o tribunal, eles vão ao local e autorizar que aquela urna seja utilizada. Então, nós estamos implementando o voto impresso, que é uma vontade manifestada pela Casa do Povo. Mas eu não sei se o povo quer exatamente uma máquina que possa inviabilizar a realização da eleição. Já conversei com alguns parlamentares que não tinham essas informações técnicas, que eu também não as tinha, mas eu tive um pessoal especializado, e eles estão convencidos que realmente foi uma lei editada no calor de um clamor popular, e que tudo que é feito com base de paixão passageira não tem solidez. Eu gostaria de lembrar essa frase, hein? Qual frase? Tudo que é feito no calor da paixão paixão passageira, razão no carro do juiz. A razão vai no banco da frente, a paixão vai no banco de trás. O juiz, conquanto funcionário público. Eu digo que o ser humano tem que ser assim. Vocês contaram a história da Marielle, né, que conseguiram esclarecer posteriormente. Essa é uma pergunta interessante da Márcia aqui, que ela fala que tem dois grandes assuntos mundiais, né, a questão das vacinas e das mudanças climáticas, que o percentual razoável da população acha que vacina causa autismo, não causa autismo, e que as mudanças climáticas são uma mentira. E, na verdade,
99,9% dos cientistas dizem que é verdade. Então, sim, como que não consegue? O site da NASA tem um negócio das mudanças climáticas, até para você responder para as pessoas que duvidam. Mas nem assim, nem a NASA falando, até porque o presidente dos Estados Unidos acredita nas duas coisas, que as vacinas causam autismo e que não há mudanças climáticas. Mas como lidar com isso? Essa questão das vacinas é muito interessante, porque eu assisti uma palestra de uma colega do Berkman Center uma vez, que ela é especialista em informações do setor de saúde, público e de saúde. Então, assim, ninguém leu uma pesquisa, um paper analisando os efeitos de uma vacina. Por quê? Porque é muito complicado, são termos técnicos e ninguém tem condições de ler 2, 3 papers por semana. Esse era o papel do jornalismo, de novo, de ler, traduzir e comunicar. Ou das instituições públicas, né, de saúde, de comunicar isso de uma maneira clara e que a população conseguisse entender. Quem acabou fazendo isso foram os agentes da vacinação causa autismo. Então eles tiveram alguns atores americanos que compartilharam notícias falando sobre isso, contratados pela campanha. Então eles ganharam no jogo de comunicação. A gente teve um exemplo que dá para fazer um paralelo, que é a febre amarela no Brasil. A campanha do nosso Serviço de Saúde Pública em torno de vá se vacinar, ficou uma confusão, era um negócio de meia vacina não vale, está valendo, mata o macaco, não mata. Então, como que você depende de uma instituição pública que tem que te comunicar na internet aquilo que você tem que fazer, e aí a informação vem truncada? Como que isso acontece? Então, isso é muito importante observar, que a instituição pública precisa atualizar, precisa fazer inovação, que nem inovação, precisa fazer obrigação, precisa comunicar na internet o que é importante para a população. Isso precisa acontecer, porque senão quem vai acabar fazendo isso são empresas privadas, e isso é ruim. Com relação ao aquecimento global, de novo, existe uma campanha também, com muito dinheiro, que tem a preocupação de influenciar nos negócios de combustíveis fósseis. É uma coisa que todo mundo sabe, e isso é importante a gente entender. Então essas campanhas não é igual a Terra é quadrada, a Terra é plana, né? Que é uma campanha que ganha adeptos no Brasil. Só que aí é aquela coisa de novo, né? Você tem uma pessoa que acha que a Terra é plana, porque ela ouviu, sei lá, na igreja dela, que o criacionismo faz sentido, que ela ouviu não sei aonde. E ela não tem acesso à internet, ela não tem acesso à internet como um todo, né? Ela não consegue ter acesso à informação de verdade, né? Nem no padrão, na questão física, né? Nós não temos bibliotecas boas, nós não temos centros de informação com bastante, que ofereçam acesso à população. Os museus, e aí a gente vai entrar naquela questão estrutural de novo. É preciso investir na educação, investir nos acervos, é preciso investir no acesso à informação, tem que tornar a internet um direito universal básico, internet neutra, que permita às pessoas, inclusive, ter computadores com acesso à internet, não só o celular, porque o celular não é acesso à internet, é acesso a metade da internet, menos da metade. Então a gente precisa se preocupar com isso, não dá para falar de campanhas de desinformação sem falar em como você faz campanhas de informação. A gente precisa aprender a fazer campanhas de informação dentro do governo, senão a Terra fica quadrada. Não, já há aqui uma fake news, ou seja, já disseram que há uma vacina contra os fake news. Em matéria de vacina, eu acho que nós temos certeza, estou vendo aqui o doutor Drauzio Varela, a primeira pessoa que perguntaria se essa vacina tem esse efeito colateral seria ele. Tem uma pergunta aqui que a gente trabalhou um pouco, mas quem tem o poder de dizer o que é fake news e o que não é? Porque a gente pegou o exemplo do Trump, o Trump ele deu um troféu para fake news do ano, foi um artigo até, acho que do Paul Krugman, na verdade é um artigo até interessante, né, pela opinião do Paul Krugman, equivocado de fato, sobre o futuro da economia americana depois da eleição, mas enfim, o Trump escolheu isso. Mas quem detém o poder de dizer que é e que não é fake news? Você falou que no Brasil está montando isso aqui, como que você tem os fact-checkers, Não, eu acho que é dificílimo.
você, digamos assim, aferir conteúdos sem violar a liberdade de expressão. Um pouco difícil. Mas é aquilo que eu disse, né? Nós temos de ter um empenho de verificar pelo menos aquelas notícias que são notoriamente falsas e que acabam acarretando um prejuízo para o pré-eleitoral. Eu entendo que no nosso campo talvez fique um pouco mais fácil de detectar uma fake news para esse fim. Nas outras áreas, realmente, acho que deve ser muito difícil. Quem é que vai dizer o que é verdade e o que não é? Quando o senhor falou mais cedo que para o senhor, se a mentira é positiva não importa, por exemplo, para mim fica muito mais claro que, na verdade, é difamação e injúria, né? Então, assim, ou seja, crimes que já existem, e não o total das fake news, vacina, etc., e Pablo Vittar, etc. Né? A Pablo Vittar. É isso. Tem uma pergunta para a Natália aqui, mas que todos podem responder. Quando você tem ordens judiciais para derrubarem posts ou informações, artigos na internet, você considera isso censura? Nós nunca havíamos tido, tivemos a primeira recentemente, que não foi uma ordem judicial, foi praticamente, sei lá, foi um aviso, assim, se não tirarem do ar a gente vai processar, é uma ameaça. Considero bastante, não é uma censura, porque censura prévia e tal, mas eu considero uma ameaça à liberdade de expressão, com certeza, porque uma coisa é pedir direito de resposta. Direito de resposta é direito, e tem que poder demandar, e você tem que dar. Agora, pedir para retirar conteúdo do ar, sem você ter comprovado que há difamação, calúnia e injúria, é bastante complicado. Lembrei o que eu ia falar, desculpa. Eu ia falar, por exemplo, eu ia dar 2 exemplos. A série do Netflix, O Mecanismo. Um monte de gente começou a chamar a série do Netflix de fake news. Como é que uma série vai ser fake news? Fake news não é uma coisa que finge que é notícia. Eu estou só falando o quanto que esse termo é confuso. E vai ficar cada vez mais confuso se a gente continuar usando isso para taxar o que é mentira, né? Acho que a gente tem que mudar o termo e acho que a gente tem que também pensar um pouco nas nuances. E aí eu vou fazer, por exemplo, Lauro Jardim publicou um furo relevante com relação ao presidente Temer e a questão da JBS, porém, um pouco, digamos, que não eram exatamente as mesmas frases que constavam no documento. Isso, se houvesse uma tipificação de fake news, poderia ser usado contra ele, mesmo que seja um profissional respeitado e que fez o seu trabalho, etc. Entendeu? Queria só dar esses 2 exemplos para a gente refletir sobre o que pode significar. Nós recebemos a visita lá do FBI, na área exatamente que detecta fake news. Então, por força da emenda número 1 dos Estados Unidos, eles têm um apreço tão grande pela liberdade de expressão que eles não mandam retirar do ar a notícia falsa, eles convivem com a permanência da notícia falsa e o máximo que fazem, em nome da liberdade de expressão, é divulgar o autor da notícia falsa. Mas não há penalização, força da liberdade de expressão, que ela se sobrepõe, eventualmente até uma punição para o autor dessa desinformação. Tem uma pergunta aqui, que vê assim, as pessoas ficam muitos sites, assim, por espalhar notícias falsas, fake news, alguns como da grande imprensa, outros desses novos sites, assim, que são basicamente sites ativistas, não são nem jornalismo, em alguns casos, mas e as plataformas não têm que ser responsabilizadas? Tem como responsabilizar? O Facebook, o Twitter, o YouTube, eles são só uma plataforma que dá acesso, porque, por exemplo, se eu falar alguma coisa errada na minha coluna no Globo, na TV, a empresa também é processada. Como que o Facebook, o Twitter e o YouTube têm imunidade? Como funciona isso? Não, em nome dessa liberdade de expressão, eles, no campo eleitoral, eles têm um acordo de colaboração. Então, a partir do momento em que a Justiça Eleitoral faz a solicitação da retirada daquela fake news, eles se comprometem a retirá-la imediatamente, porque sabem os efeitos deletérios imediatos que aquelas notícias causam. Então, mas há casos de responsabilização
dessas plataformas, porque você, como jornalista, você não vai publicar qualquer coisa, você vai checar. Eu, por exemplo, estou acostumado que quando um jornalista tem alguma dúvida sobre um voto meu, alguma coisa, ele liga antes para saber, é verdade que o senhor absolveu, fulano de tal, e aí então você evita que isso seja publicado. Essa é uma questão bem saliente de saber se a plataforma pode receber qualquer coisa e ser um mínimo filtrado. Bom, aí eu vou discordar um pouquinho. Eu acho que a plataforma ela tem que ser considerada um mural público, onde cada um vai lá e pendura a sua opinião, vamos dizer assim. Porém, existe uma questão, que é a questão dos algoritmos, das plataformas. O que acontece? Como as plataformas elas são também direcionadas por anúncios, então quanto mais uma notícia gera clique, gera view, mais ela vai para cima, com base na conta que os algoritmos fazem, né? Que é uma série de contas matemáticas que impulsiona seu conteúdo para cima. Então, às vezes, você dá uma opinião e aquela opinião vai parar no topo do seu feed de notícias. Então, o que se discute é que não que essas plataformas vão responder judicialmente pela publicação desses conteúdos, mas que elas permitam que os algoritmos que controlam esse impulsionamento, que eles chamam de orgânico, que eles sejam abertos, sejam transparentes. Então, existe uma linha de pesquisa acadêmica que demanda que o Facebook, que o Twitter, que o YouTube, por exemplo, que tem os algoritmos que impulsionaram o conteúdo de extrema-direita nos Estados Unidos, que isso está evidente em pesquisas, que eles abram esses algoritmos e eles possam ser auditados também, não só para além de auditoria, que isso tudo seja livre, para que as empresas possam olhar umas para as outras e falar, ó, que o Facebook está impulsionando esse conteúdo que diz que a Terra é quadrada. Não estou falando, isso não é verdade, é uma hipótese. Ou que é plana. Terra plana, quadrada. Assim. Então, tem se o algoritmo do Facebook colocar, ou do YouTube, o YouTube é a coisa mais louca do mundo. Eu assisto vídeo com meu filho, ele está lá assistindo Minecraft, Card Crash, que é brinquedo Minecraft. Aí, no próximo vídeo sugerido, não é brincadeira, isso é um acidente de carro na Rússia. Então você entra naquele submundo de acidentes de carro da Rússia, que tem uma cultura disso, nunca mais acaba, e eles são expostos a esse tipo de conteúdo que é direcionado através de algoritmos, é automático. Então isso é muito importante ser discutido, né? Como é que você influencia essa escolha que o algoritmo faz para você? Aí a plataforma deixa de ser neutra, ela começa a influenciar matematicamente o conteúdo que está sendo exibido. Isso é muito importante de se conversar. Não, eu estou plenamente de acordo com essa ideia que ela acabou de nos informar. E no Supremo Tribunal Federal há uma questão sujeita à repercussão geral sobre se a plataforma, uma vez notificada, deve retirar ou então se ela só deve retirar, em razão da liberdade de expressão, depois de uma decisão judicial. Então, em regra, as plataformas elas se submetem a uma decisão judicial, mas elas não retiram a informação de ofício nem mediante requerimento, salvo decisão judicial nesse sentido. Isso tem sido a jurisprudência e está submetido agora a uma repercussão geral. É que retirar imediatamente também seria complicado, né? Porque você pega, sei lá, uma cidade do interior, do Mato Grosso, em que o prefeito vai lá e fala, olha, isso é mentira. Qualquer jornalismo investigativo, principalmente nos rincões, está seriamente ameaçado. Eu acho que tem que ficar bem claro aqui uma ideia, que eu acho que quando nós falamos assim com um público tão qualificado, que o mais importante é a sinceridade e a lealdade. A justiça brasileira é uma guardiã da liberdade de imprensa. Os senhores vão ter que buscar muito, fazer uma pesquisa muito minuciosa, uma agulha no palheiro, para encontrar uma decisão judicial que coíba a liberdade de expressão da imprensa brasileira. Já está encerrando, então vou fazer uma pergunta para vocês, têm que responder bem rápido mesmo, mas tem eleição agora, vocês acham que, comparando com eleições anteriores, vocês estão mais otimistas ou pessimistas com o processo de polarização envolvendo a questão das mídias e das fake news, pelo que vem agora até outubro? Eu acho que o quadro é melhor, passando por uma experiência
ruim nas eleições passadas, e a campanha tem sido tão enfática que eu costumo dizer que aqueles eventuais infratores estão com as barbas de molho. Eu estou mais otimista também. Existem algumas iniciativas coletivas de sites que vão se unir para checar boatos, inclusive nós e vários outros, durante as eleições. Então, acho que as pessoas estão mais conscientes. No entanto, a polarização está muito maior e com a prisão do Lula hoje vai ficar mais polarizado ainda, ou seja, o ambiente está criado, mas há consciência da necessidade de combater, no nosso caso, na nossa visão, a notícia ruim com notícia de boa qualidade. Eu acho que é isso mesmo. Estou otimista. Eu acho que, infelizmente, ou felizmente, a questão da Marielle trouxe um passo adiante na internet no Brasil. Eu acho que as pessoas vão se cuidar antes de serem mais racistas ou de difamarem algum candidato na internet, especialmente quando for um candidato que conta com apoio popular. Eu acho que vai acontecer isso e eu estou mais otimista. Eu vejo essa conclusão convergente revela que justiça e imprensa estão em mãos dadas. Obrigado, ministro. Obrigado a todos que vieram.